Para a gente conversar um pouquinho a respeito do teatro, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que esse tipo de texto ele está muito mais presente na nossa realidade do que a gente pode imaginar. Mesmo alguém que nunca tenha ido ao teatro, certamente já tomou contato com o texto dramático, com o texto teatral. E por quê? Porque quando a gente assiste a uma novela na televisão, a um filme, quando a gente vê uma série de TV, a gente está, na verdade, tomando contato com um texto teatral, com um texto dramático. E por que isso? Porque não existe um narrador contando a história e, basicamente, a gente acompanha os acontecimentos apenas pelo diálogo das personagens. O que é importante, então, de você saber é que o texto teatral ele pode ser lido por alguém, mas a verdade é que ele só se completa quando ele é encenado, quando ele é gravado, quando ele é, enfim, representado. E é por esse motivo que a gente costuma dizer que o teatro é, então, uma construção coletiva. Afinal, para a gente ver uma peça encenada, ou uma novela, um filme, uma série de TV, como eu disse, não basta apenas a figura do autor. Não basta apenas a figura do dramaturgo ou do roteirista. É necessária toda uma gama de profissionais que viabilizam essa encenação. E aí é claro que a gente pode pensar na figura dos atores, mas também é fundamental a presença de um diretor, dos produtores, dos cenógrafos, dos músicos, dos iluminadores, dos figurinistas, enfim. E aí é importante até colocar um etc. aqui para você entender que são muitos esses profissionais. E aí é importante você perceber que esse texto teatral, então, ele foi concebido para ser representado. E por isso ele pressupõe o trabalho conjunto de todos esses profissionais que vão, na verdade, realizar o texto da maneira mais próxima possível, enfim, ou não, mas interpretando, digamos assim, as intenções do autor do texto. Bom, vamos trabalhar agora com um exemplo para entender isso um pouquinho melhor. Isso aqui é um trecho de uma peça do Gil Vicente, teatrólogo português ali do comecinho do século XVI, chamado Alto da Lusitânia. E há um diálogo fantástico entre duas personagens que se chamam provocativamente Todo Mundo e Ninguém. E aí o Ninguém ele está em cena e entra uma personagem que é o Todo Mundo procurando alguma coisa. E o Ninguém então pergunta ao Todo Mundo: que andas tu aí buscando? E o Todo Mundo responde: mil coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Porfiar, para quem não sabe, significa procurar. E aí o ninguém, como as nome, cavaleiro? Quer dizer, como você se chama? E o todo mundo responde, eu em nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro, sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. E aí o ninguém responde, eu em nome ninguém busco a consciência. Nesse momento corta para dois demônios que estão conversando, o Beuzebu e o Dinato, que tiram uma conclusão a respeito do que foi dito. Esta é boa experiência, Dinato, escreve isto bem. E aí o Dinato pergunta, que escreverei, companheiro? E o Beelzebub, que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Bom, acho que você percebe a brincadeira que existe, o duplo sentido com ninguém e todo mundo, que além de nomes das personagens, são expressões com sentido que você compreende. Agora, uma coisa é essa leitura que eu fiz dessa cena, outra coisa seria você vê-la no palco. Por quê? Porque o ninguém
na peça é um sujeito pobre, então as roupas indicariam isso, todo mundo é um rico mercador de terras. Daí vem a importância do figurinista. Quer dizer, o figurinista, ao escolher a roupa dos atores, vai dar essa sugestão. O que mostra que é diferente ler um texto teatral, como a gente fez aqui, e vê-lo de fato representado. Agora, sabe que essa cena é tão famosa, mas tão famosa, que ela foi recriada agora no século XX pelo Carlos Drummond de Andrade. Dá uma olhada nesse trecho aqui, fantástico do Drummond. Ele foi objeto de uma questão do Mackenzie. O ninguém pergunta então, tu estás a fim de quê? E o todo mundo responde, a fim de coisas buscar que não consigo topar, mas não desisto, porque o cara tem de teimar. E aí o ninguém, me diz teu nome primeiro. O todo mundo, eu me chamo todo mundo e passo o dia e o ano inteiro correndo atrás de dinheiro, seja limpo ou seja imundo. E o Beelzebub, que está analisando isso, vai tirar agora a sua conclusão. Vale a pena dar ciência e anotar isto bem, por ser fato verdadeiro que ninguém tem consciência e todo mundo dinheiro. Você vê que em comum entre esses dois textos existe o fato de eles serem inversos. Hoje não é tão comum assim o teatro em versos, mas o Drummond faz essa retomada dessa tradição teatral. Bom, vamos ver a pergunta que o Mackenzie fez? Mackenzie fez a seguinte pergunta. No trecho, Carlos Drummond de Andrade reconstruiu com nova linguagem parte de um texto importante do dramaturgo de língua portuguesa. Trata-se de... Bom, a gente já sabe, Gil Vicente, o Alto da Lusitânia, uma questão de memorização, mas que permite a gente lembrar uma coisinha sobre o Gil Vicente. Além de escrever as suas peças de teatro, ele atuava nelas, dirigia, chegava a compor música para elas. Não é todo autor teatral que foi também um profissional do teatro, mas o fato do Gil Vicente ter sido demonstra aquilo que eu já disse, que o texto teatral ele só se completa no momento da encenação. E essa encenação depende de outros profissionais, essa encenação depende de algo que vai além da figura do próprio dramaturgo.